Por favor, se alguém quiser emitir algum comentário, me interrompa, que eu vou aqui sair dessa tela. Primeiros conhecimentos. Acordei bem disposta. Estava sozinha. As lembranças vieram-me à mente. Bem concluí, se desencarnei, tenho de me adaptar rápido e aprender como viver desencarnada. Tinha lido muitos livros espíritas, pois gosto muito de ler, e veio-me a lembrança do livro Nosso Lar, de André Luiz. O autor narra bem como é viver numa colônia. E, se estava em uma, só tinha motivos para agradecer. Desencarnei e não vaguei, não sofri, não fui para o umbral. Estava sendo socorrida e sentia-me ótima. Ô, Silvio, deixa eu só fazer um comentário aqui, porque ela falou, né, que veio-me à lembrança o livro Nosso Lar. É só aproveitar e fazer uma propaganda. Estreia hoje o filme Não. Nosso Lar 2, viu? É hoje, exatamente. Hoje está nos cinemas. E vale muito a pena, viu, gente? Ele vai ser baseado no segundo livro, que é do Mensageiros e uma parte do Obreiros da Vida Eterna. Então, só aproveitando aí essa deixa para colocar essa lembrança. Opa, Djair. Eu quero só falar uma coisa que eu achei muito interessante. Volta lá no início, Silvio, por favor. Na primeira frase, né? Acordei bem disposta. Acordei bem disposta. Estava sozinha. Olha só, você estando sozinho, ela estava bem disposta. Ou seja, essa é a nossa condição do outro lado. Quando eu falo que o nosso corpo é pesado, que é cheio de... Eu vou me encontrar com o Silvio, eu tenho que... Essa confusão toda não existe. Por isso que ela teve um processo de desencarnação, estava num processo de experiência que podia ficar angustiada, sabe, preocupada, um monte de circunstâncias, isso depende de cada um. Ela estava sozinha, que podia se sentir insegura, um monte de troço. Não, ela estava se sentindo como bem disposta. Essa palavra bem disposta espelha a nossa realidade no outro lado. Isso é o mínimo, é daí para cima. É só isso que eu queria falar. Observei curiosa o quarto. Era simples, limpíssimo, como um armário, uma mesinha, duas cadeiras e uma poltrona. Na parede, um espelho. Havia duas portas e uma janela. Será que me levanto? Falei baixinho. Após uma leve batidinha na porta, Maurício entrou sorrindo. Tive vontade de perguntar por que ria tanto, mas não o fiz, preferi sorrir também. Bom dia, menina Patrícia. Como está? Bom dia. Você também tem um lindo sorriso. Gosto de sorrir. Fico menos feio e não assusto tanto. Depois sou tão feliz. Senti meu rosto queimar. Devo ter ficado vermelha. Ele pareceu nem notar e continuou a falar alegremente. Acordou disposta. Está muito bem. Levante se quiser e fique à vontade. Sinto muito sono. Acordo e quero dormir novamente. Dorme muito? Quantos dias? Você desencarnou há 16 dias. Dorme muito porque estamos atendendo a um pedido de seu pai para que adormecêssemos nesses dias. Por quê? Achamos que é o melhor para você. Assim, nesse período difícil, que é para os encarnados a perda de um ente querido, você dormindo não sente. Estão sofrendo muito? É natural que sofram. Seu desencarne foi rápido. Não esperavam. Você estava tão bem. Não deve se preocupar. O tempo se encarrega de suavizar todas as dores. Olha só que interessante. Ela está lá, foi recolhida, né? Certamente tinha uma série de merecimentos e, e ela está adormecida para evitar que seja envolvida pela a dor e o sofrimento de quem permaneceu na Terra.
Então, até nisso, né, a espiritualidade pensa, né? Claro, tem o pedido do pai dela, mas nisso ela pensa, porque ela sabe que, por mais preparado que seja, na família dela era espírita, o pai e a mãe, há sempre a dor, o sofrimento, né? Do momento de desencarne de alguém. Isso gera uma tristeza, né? E a gente sabe que tudo que a gente pensa, tudo que a gente imagina, gera uma vibração, gera uma energia, e isso é propagada. E se for direcionado a alguém ou alguma coisa, essa energia vai até esse ponto. E para que ela não ficasse incomodada, não é nem a questão dela sofrer ou não, para ela não ser incomodada nesse período inicial por essa energia ainda um pouco sofrida, ela é adormecida e permanece com esse sono constante até que ela possa lidar bem, bem melhor, né? Que ela já lida bem, né? Mas lidar melhor com essa situação. Muito bacana isso, né? E muito assim confortante ao mesmo tempo. E essa questão do desencarne, né, no caso dela, que ela ficou dormindo a pedido do pai. Primeiro ponto que eu achei interessante que foi a pedido do pai. É claro que isso tudo é, ele é refletido com os mentores qual vai ser a maior forma de aprendizado. E eu fico pensando nessa questão do desencarne com o sono, determinados casos, como isso é extremamente importante. Por exemplo, vamos imaginar o desencarne do Ayrton Senna. O Brasil todo, aquela comoção, aqueles pensamentos ali na figura do Ayrton Senna. Imagina para o espírito o que seria um processo como esse. Né? Então, a espiritualidade deve ter envolvido ele num campo de proteção magnético, ele ali em um sono magnético induzido, porque ele não suportaria, né? Aqueles milhões de pessoas, a televisão o tempo todo mostrando, né? Na verdade foi uma comoção mundial, mas no país aqui foi algo muito forte. Então ele deve ter sido mantido por um sono durante um bom tempo, para até acalmar os pensamentos, porque se o pensamento de uma família já é tão forte, imagina num país todo. E aí a gente vê a questão também do merecimento. Claro que a figura como ele não precisaria disso, que é o Chico Xavier. Que o Chico Xavier, a espiritualidade quis, né, escolheu fazer a transição, a passagem para o plano espiritual no momento em que o Brasil, né, ele ganha a Copa do Mundo. Então, Brasil campeão da Copa do Mundo em 2002, aquela em plena festa, Chico Xavier faz a passagem, né? Então, foi um momento que o Brasil todo estava em festa, mostrando ali os jogadores. Então, também poupou toda essa comoção que teria o país todo na, na figura do Chico. Então, são esses vários matizes e formas diferentes que a espiritualidade se vale para o processo da desencarnação. Opa, Djaí. Pegando esse gancho, tudo que você está falando, que é toda uma forma de proteger o espírito do outro lado, me veio uma frase da Neuzinha, né? Aquela frase que ela falou que ela teve de um chefe dela: o que nos aproxima é a ignorância do todo. Quando ele fala assim, sono, é uma coisa simples a gente falar sono, mas a gente está falando do sono espiritual. O sono da matéria a gente mal consegue entender ainda. E a gente tem uma outra dimensão, o sono do espírito. E aí? Você sabe, quando você sabe, você dorme, o perispírito sai e você vai vagar pelo espaço. E quando você está no pé e tem o perispírito no sono, como é que fica? Deu para você entender? Então, isso que fala a ignorância que nos une. É só isso que eu queria falar. Como a coisa é abrangente, é muito fantástico. É isso só. E isso a gente está falando na esfera espiritual, ainda da mais próxima da Terra. Né? Falou em dimensões, são várias e várias dimensões. O próprio André Luiz, né? A mãe dele está em outro nível vibracional que ela
precisa de muita modificação e trabalho para poder se encontrar com ele. E a gente já deve, acho que todos aqui já devem ter visto algum livro que fala de desdobramento no mundo espiritual. Como a gente aqui desdobra para a nossa tarefa, os espíritos, no seu nível adequado, segundo sua vibração, eles desdobram também para ir a um nível mais elevado. Então, esse é um processo que a gente parar para pensar totalmente louco, né, da gente entender. Pô, eu já não estou mais na carne, já estou espírito, mas mesmo assim eu posso ir para um outro nível de espírito, para um outro nível, para um outro nível. É uma coisa assim, quase que infinita, né? Se a gente for imaginar o fim do percurso todo como Deus, é uma coisa infinita. E essa questão de colocar um sono induzido, o Silvio ele sabe bem, né, que a, a profissão dele, a especialidade é anestesista. É botar o pessoal Então, para dormir. no campo de vista espiritual deve ter também, né? Na verdade, quando vem aqui para o plano terrestre, esses conhecimentos é porque já tem lá no plano espiritual. Então, Silvio deve ter aí também esses conhecimentos participando lá desses processos de indução no sono, né? Pelo menos esses conhecimentos deve saber bem esse aspecto. Botar para dormir aqui, para mim, é fácil. Botar para dormir lá, já não sei, não. Vamos lá. É natural que sofram. Seu desencarne foi rápido, não esperava. Você estava tão bem. Não deve se preocupar. O tempo se encarrega de suavizar todas as dores. Acho que vou dormir de novo. Acordei-me e dormi. Acomodei-me e dormi. Meu sono era tranquilo e gostoso. Quando acordei, estava só. Orei com fé, agradeci ao Pai o muito que recebia. Roguei a Jesus amparo para minha família. Pedi consolo a ele. Eu os amava e era amada. Se eles queriam que estivesse bem e feliz, eu desejava alegria a eles. Orei pensando em todos, um de cada vez. Senti mamãe triste e, ao pensar em papai, sentiu como se estivesse na minha frente, a dizer com sua voz forte: Patrícia, minha filha, não tenha dó de você. Não deixe a autopiedade esmorecê-la. Seja forte. Quero alegre. Sorria. A vida é bela, estando aqui ou aí, não importa. O que precisamos é estar com Deus. Amigos cuidam de você. Receba seus carinhos. Fortaleça-se, não tema. Você está bem. Esforce-se para ser feliz. Estaremos sempre juntos. Você não deve se importar com a perda do corpo físico. Deve entender que a vida lhe é grata. Ore, sinta nosso carinho e sorria. Deixa eu só fazer só mais um comentário nessa Claro. parte. É voltar ao aspecto do pai. Porque o pai ele está encarnado. E no momento do desencarne da filha, gente, imagina. ah, olha, eu não tenho filhos, mas isso já aperta meu coração. Como que deve ser uma dor muito grande. E a lucidez dele, né, na prece, compreendendo toda a dinâmica espiritual, solicitar que a filha ela fique em um sono magnético. E a espiritualidade escutou essa solicitação, né? Então ali ele fala, olha, né, a pedido do seu pai a gente manteve você em sono magnético para que não sentisse todo esse aspecto. E aí a gente vê a força que tem o pedido. O meu pai, quando era criança, né, ele era o filho mais velho de 5. E a minha avó, meu avô já tinha falecido, e a minha avó era espírita.
e muito amiga do Divaldo. E aí essa informação foi o Divaldo que contou para o meu pai, porque o Divaldo era amigo já da minha avó, sabe? Então já conheceu o meu pai ali ainda novo. E ele era muito amigo da minha avó. E o que acontece? A minha avó, ela apareceu com câncer de mama. O meu pai ainda era um adolescente, né? Era o mais velho, ele estava ali com, com 13 anos quando surgiu. E, e aí depois o Divaldo contou para o meu pai, porque o Divaldo sempre trazia informações da minha avó, porque ele continuava a se encontrar com ela, e vez por outra quando principalmente ele vinha aqui em Brasília dar palestra, né, e aí o papai se encontrava, ele contava informações da minha avó. E uma vez o Divaldo contou que a minha avó ela fez uma prece, mas um pedido assim que foi tão alto, foi nas esferas mais altas, né, segundo o Divaldo falou assim, que era como se fosse ali ao próprio Cristo pedindo para que a mantesse viva, até o meu pai ele ter condições de cuidar dos filhos. E aí ela ficou. É interessante, contando isso aqui. Ela ficou com câncer e o desencarne dela foi no dia da formatura do meu pai. No dia da formatura do meu pai, ela fez a passagem. E o Divaldo falou que aquilo foi uma solicitação dela. Falou assim: olha, eu queria estar aqui até o momento em que eles tiverem a chance de estarem, ou de estarem aqui auxiliados, né? Estarem amparados. Então, esse aspecto da solicitação, né? Então, ele realmente passa por todo um estudo e eles estão auxiliando, né? Então é esse ponto que eu queria trazer para cá. Opa, Djaí. Eu só queria pegar uma que eu achei uma coisa muito interessante. Eu estou me pegando esses detalhes, sabe? Você, é que ele fala aqui, você não se deve se importar com o seu corpo. Deixa eu ver aqui, deixa eu aumentar aqui. Você está bem? Você não deve se importar com a perda do seu corpo físico. Ele está falando isso para a gente, não é para ela. Porque você, no outro lado, você não vai sentir saudade do estado que ela está. Tu vê que ela dormiu, acordou feliz, na primeira palavra lá de cima. E depois que começa esse parágrafo, ela fala que teve um sono leve, feliz, no seu... Não me lembro mais detalhes da palavra. Esse é o estado. Esse é o mínimo que eu estou falando. Então, você não se lembra desse corpo físico, não se lembra mesmo. Você fica alegre, como ele fala aqui, ó. Você deve entender que a vida ele é grata. Realmente, aí essa palavra, essa frase tem significado. Grata por tudo que ela passou e aonde que ela está. Essa é a nossa realidade do outro lado. É um lado de constante felicidade, de alegria, de paz, de amor, de tranquilidade. Isso é um fato. É o nosso dia a dia, o nosso ser, a nossa maneira de ser. É só isso que eu queria falar. Fiquei animada. Levantei-me, abri a outra porta e deparei com um banheiro bem bonito, limpo e simples. Abri a torneira da pia. A água, com a temperatura ambiente, era agradável e límpida. Lavei as mãos e o rosto. Olhei-me no espelho. Estava com ótima aparência. Ajeitei meus cabelos. Voltei ao quarto. Abri o armário e deparei com algumas de minhas roupas. Não gostava de ficar com roupa de dormir. Por isso, escolhi uma calça jeans e uma camiseta amarela e troquei. Senti-me muito bem. Desencarnei no inverno. A temperatura estava bem baixa, mas ali não sentia frio. Ouvi batidas na porta e, logo em seguida, Maurício entrou, mas desta vez fui eu quem sorriu. Trouxe uma bandeja que colocou em cima da mesa. Que alegria vê-la tão bem. Maurício, não estamos no inverno?
Aqui não faz frio, nem calor. Nas colônias, a temperatura é sempre suave e agradável. No umbral, a temperatura varia do mesmo modo que para os encarnados. Descobriu a bandeja continha alimento. Patrícia, vamos comer, venha comer. Pensei que não fosse mais necessitar de alimento. A impressão de estar encarnado não se perde da noite para o dia. Você se alimenta? Não, sorriu. Não desta forma. Lembro-me de que o perispírito de que agora está revestido é ainda matéria. Somente aos poucos deixará de se alimentar. E, para isso, é necessário aprender a prover de outras fontes de energia. Se quiser se banhar, fique à vontade. A sala de banhos ou banheiro está logo ali. Você, como tinha bons hábitos de higiene, é natural. Só deixará de fazer o que estava acostumado quando aprender Eu vou até... Opa, eu vou só fazer aqui um comentário nessa parte do perispírito. Quando fala aqui, né? Lembro-lhe de que o perispírito de agora está que agora está revestida é ainda matéria. O perispírito, ele continua sendo matéria. Mesmo esse corpo multidimensional, são tipos de energias cada vez mais quintessenciadas, cada vez mais sutis. Outras formas de organização, mas ainda é um tipo de matéria. Então, no momento que tem o desencarne, a pessoa ainda está ligada com uma parte, com o que se chama do duplo etérico. O duplo etérico ele vai sendo perdido aos poucos. É como se fosse um lastro que mantém ainda a pessoa mais densa e ela vai perdendo ali o duplo etérico. Mas mesmo depois, ali só no corpo astral, ele ainda é um tipo de matéria mais quintessenciada. Então, uma forma de alimentação, ela tem sempre. O que vai acontecendo, ela vai se tornando cada vez e mais sutil. Então, cada vez mais vai se tornando aí para uns caldinhos fluídicos, como no nosso lar, depois vai sendo a absorção do prana que está no ar, a energia do sol, então ela vai se tornando cada vez mais e mais sutil. Mas essa troca com o ambiente é uma característica orgânica. Mesmo que seja mais sutil, ela tem essa troca de absorção, de metabolismo e de exteriorização, né, de desassimilação. Opa, Djaí. Isso que nós estamos comentando, isso é para o nosso grupo e para meia dúzia de pessoas, porque são bilhões de seres do mundo que não sabem nem o que é isso. Mas eu estou de novo falando uma coisa interessante, que nos une é a ignorância do todo. Nós estamos falando do perispírito, coisa que a gente já tem um conhecimento superficial, e existe a segunda morte, que é o abandono desse perispírito. Aí eu vou devagar, como estava falando o Silvio há pouco tempo, entendeu? De outras dimensões em cima de outras e outras. É isso só que eu queria falar. E tem um outro aspecto, justamente como o Ismael estava lembrando, né, o de Jair, por esse envoltório nosso ainda ser matéria, que aqueles espíritos tentam sugar de alguns espíritos que desencarnam para que eles possam se sentir vivos, porque é matéria ainda. Então, aqueles vampiros que a gente lê em vários livros, eles querem sugar essa porção de energia que envolve, né, o corpo, envolve tudo ali, que eles ainda se sintam o mais vivo possível. Então, até a gente perder toda essa matéria e virar quintessência, acho que a gente vai ter que ainda, não é nem degraus, algumas escadas para subir. E é interessante essa coisa dos hábitos, né? A gente sabe que ninguém modifica seus hábitos de um dia para outro, do dia para a noite, ou da noite para o dia, né? E a mesma coisa acontece quando a gente desencarna, né? Se a gente tem determinados hábitos, a gente mantém esses hábitos, a gente não consegue, morri, não vou mais fazer isso.
Não funciona assim. Daí são construídas tanto as colônias como os umbrais, porque são as vibrações que a gente traz daqui. Aquela história que todo mundo brinca, o fulano morreu, era um demônio aqui, agora virou santo. A gente sabe que não é assim. No momento que qualquer um aqui desencarnar, vai ser exatamente a mesma pessoa do outro lado. Depois, claro, vai se modificando, vai se harmonizando, vai tendo acesso a mais memórias e você começa a talvez seguir um outro caminho. Mas, digamos assim, os primeiros contatos, a gente vai ser exatamente, vai falar igual, vai pensar igual, vai agir igual, vai ter os mesmos hábitos, os mesmos defeitos. Só vai estar numa dimensão diferente. Opa, Jair. Já vai dar hora. Só queria pegar esse gancho do Silvio, que ele falou desses espíritos que querem pegar a nossa energia. Isso que nós fazemos agora. Nós vamos fazer agora o quê? A radiação. Nós vamos doar essa energia anímica para os espíritos manipularem em benefício da humanidade. Por isso que nosso trabalho é muito importante e você, querendo ou não participar, você pode ter que ter, mas os próprios mentores espirituais puxam a gente pela orelha para estar aqui, porque essa energia que nós estamos doando é muito cara para o plano espiritual, é tipo uma doação de sangue, entendeu? É vida para o outro lado, é só isso que eu queria falar.